Queridos irmãos e irmãs, antes de tudo, um ótimo 2022, cada um de nós, nossas famílias, que seja um ano abençoado para cada um de nós, para o povo de Deus espalhado por este mundo afora, aqueles que conhecerão a verdade neste ano. Já pensou? Que ano maravilhoso para alguém perdido ser achado? Vamos começar o ano assim, pensando que o Senhor, com a sua graça, pode fazer coisas impossíveis aos nossos olhos, porque nenhum de nós conseguiria fazer essa obra. O que será que o Senhor Deus tem reservado em 2022 para a sua igreja, para a nossa igreja? Comecemos assim, um feliz 2022 a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando de maneira sequencial no Evangelho de Marcos. Então eu convido os irmãos que abram a Escritura, por favor, em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, os versículos 30 até o 44. É uma passagem muito conhecida, a primeira multiplicação de pães e de peixes. O meu tema nesta manhã é a provisão pastoral do Senhor Jesus Cristo. Pensando exatamente neste limiar, na mudança de 2021 para 2022, a provisão pastoral do Senhor Jesus Cristo, relatada nas Escrituras, estendida aos nossos dias. Que esta passagem, que este conceito, este contexto pode nos ensinar. Eu vou ler o texto, vou falar com as crianças e então pensaremos nessa passagem. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Oremos. Senhor Deus, passagem linda, Senhor. Uma passagem que precisa chegar ao nosso coração pelo Teu Espírito. Só chega pelo poder do Teu Espírito, mas chega pelo poder do Teu Espírito. Faz dessa palavra o nosso alimento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sempre pensando aqui no contexto e começando com as crianças. Crianças, o Senhor Jesus Cristo já havia dado uma demonstração aos seus discípulos de cuidado, de poder. Ele já havia contado algumas parábolas, ele já havia feito algumas curas. Então, e ele havia já chamado também os seus discípulos.
Então, o pastor gostaria que vocês desenhassem nessa manhã um cercado, como de cerca de ovelhas, várias ovelhinhas dentro desse cercado e um pastor lá. Um cercado, ovelhinhas, eu estou falando com crianças não alfabetizadas ou perto aqui da alfabetização, e um pastor lá, uma pessoa lá. Na mão, esse pastor tem, se eu falar cajado, você não vai entender o que é cajado. Às vezes nem nós adultos entendemos direito essa palavra, né? Então pense em uma ferramenta como se fosse um cabo de guarda-chuva, que alguém tem na mão, um cabo de guarda-chuva, só o cabo. Aquilo o cabo de guarda-chuva é mais ou menos parecido com o que era um cajado. O pastor de ovelhas tinha isso feito para ajudar as ovelhinhas quando elas se perdiam, trazendo de volta para o rebanho, e às vezes até para com o cajado dar uma batidinha na ovelha, para que ela não fosse para um caminho que ela estava indo. Então o pastor usava o cajado, nunca para machucar uma ovelha, mas para protegê-la. E o pastor também gostaria que vocês, crianças, pensassem que o pastor está cuidando dessas ovelhinhas, porque é o cuidado do pastor que vai permitir que elas vivam. Porque já pensou essas ovelhinhas sem um pastor? Como elas ficariam unidas? Como elas encontrariam comida, crianças? Como elas encontrariam as águas? E mais, como elas sobreviveriam ao lobo? Então, gostaria muito que as crianças pensassem nisso. O pastor está ali, junto com as suas ovelhas, e ele é a segurança dessas ovelhas. Ele é a segurança dessas ovelhas. Não é o cercado que protege as ovelhas, é o pastor. O cercado ajuda, mas o pastor cuida das suas ovelhas. Tá bom, crianças? Dá para fazer essa ilustração, esse desenho? Isso vai lhe ajudar. Enquanto você vai fazendo esse desenho, vai pintando a ovelhinha mais bonita, o desenho do pastor, do cajado, do cercado, vai ouvindo. Tá bom, criança? O pastor vai falar um pouco sobre essa provisão a todos nós, inclusive a vocês. Meus irmãos, no limiar de um ano como este, é momento de pensar quantas coisas a gente viveu, não é verdade? Quantas coisas aconteceram em 2021, coisas boas e coisas não tão boas também. Nós tivemos começos de namoro, términos de namoro, nós tivemos começos de empregos, término, mudanças. Nós tivemos várias surpresas, algumas coisas a gente ficou muito feliz com elas, outras não. Nós tivemos gente que dirigiu o carro, gente que se acidentou com o carro. Nós tivemos ainda muita gente que morreu de Covid, amigos nossos. Foi um ano de perdas. Nós tivemos também pessoas que se recuperaram da Covid, passaram dias e dias nos hospitais, familiares nossos, né? Uma época como essa faz-nos pensar, o que aconteceu nesse ano que se passou? Nós tivemos novos casamentos aqui na igreja, amigos nossos, pessoas que começaram 2021 solteiras, terminaram casadas. Nós temos anúncios de bebês vindo, que o digam o seminarista Jonathan e a Emily, com um bebê chegando. Nós temos outros bebês chegando. Nós temos irmãos e irmãs esperando bebês. Quem sabe, começa o ano esperando, termina com uma boa notícia, não é? Nós tivemos muitas coisas ao longo desse 2021. Nós tivemos gente que saiu da nossa igreja, foi para outra igreja. Nós tivemos gente que chegou para a nossa igreja e nós estamos aqui caminhando. Nós tivemos tantas coisas em 2021. Nós tivemos 365 manhãs. Sol, chuva, frio, calor. Onde estava o Senhor? Onde estava o nosso Deus? Onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós vimos nossas crianças crescendo. Lá em casa nós vimos o Serginho ultrapassar em tamanho Patrícia e Maria Eduarda. Lá na casa do Robert, as meninas foram crescendo, estão grandes já. Olha só. A cada vez que vovô e vovó vêm, encontram os netinhos, as netinhas maiores. Como é passar um ano
Será que não tem nenhuma importância as coisas que acontecem na nossa vida? Será que tempos como este não podem ser tempos de reflexão? Nós temos pastor chegando na igreja, pastor Alberto, Paula, que está ali, vou apresentá-los daqui a pouquinho com as crianças, Samuel e Ana. Nós tivemos pastor que foi embora, reverendo Gilberto, Rosângela, e agradecemos tanto sempre pela presença deles, o tempo que eles ficaram aqui. Gostaríamos que eles ficassem mais. Quis Deus, na sua provisão, que ele fosse cuidar de uma igreja muito necessitada. Nossas orações continuam. Tantas coisas, meus irmãos. Onde estava o Senhor? Onde está o pastor em meio a tudo isso? No seu lugar. Em tudo, provisionando o que é necessário. Nas horas difíceis, o cuidado. Quantas vezes a gente precisa de restauração naquele momento mais difícil? Até de cansaço às vezes. Quantas vezes a gente precisa de uma alimentação saudável, a palavra de Deus, nas horas em que a gente não consegue nem se movimentar para ir em busca do alimento. É isso que essa passagem trata. Eu sei que o tema multiplicação, por conta do milagre, ele se sobressai a tudo. A passagem é sobre o milagre. E eu já preguei nessa passagem, já preguei sobre esse milagre muitas vezes, mas eu gostaria de trabalhar numa visão um pouquinho mais alta, hoje, pensando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é só do milagre que a passagem fala. No começo, dos versículos 30 ao versículo 33, a passagem fala de restauração aos cansados. E do versículo 34 até o 44, a palavra fala da compaixão aos necessitados. Então eu quero falar dessas duas coisas, com este tema, pensando em 2022 todo pela frente, mais 363 manhãs pela frente, e então a restauração e compaixão. A restauração aos cansados e a compaixão aos necessitados. Se nós conseguirmos pensar ao longo desse ano de 2022, com essa segurança, quando eu estiver cansado, eu sei onde está a minha restauração. Quando eu for um dos necessitados, eu sei, eu conheço a compaixão de Jesus, nós vamos começar o ano de 2022 mais felizes. Não uma felicidade resultante de coisas que dão certo, mas uma felicidade resultante de quem sabe onde está a sua segurança. Vamos começar assim? Enquanto as crianças estão fazendo a ilustração, eu começo com os versículos 30 a 33. Notem comigo uma coisa aqui, meus irmãos. Os apóstolos, eles haviam voltado, eles haviam chegado de volta de um trabalho muito intenso. Eles estavam pregando, eles estavam trabalhando, porque eles estavam ensinando. Então eles relatam no versículo 30, tudo quanto haviam feito e ensinado. Então o Senhor Jesus Cristo olha para eles e os vê cansados. E o versículo 31 diz que o Senhor Jesus fala com eles: repousem um pouco, venham para um lugar onde vocês não são tão demandados, porque eles não tinham tempo para nada, diz o texto. Eles estavam sendo seguidos por pessoas. Quanto mais eles ensinavam, mais pessoas queriam aprender. E é por isso que o Senhor Jesus usa esta expressão: vinde repousar um pouco. A palavra repousar aqui, o termo original aqui, é o mesmo termo que Jesus usa em Mateus 28, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O termo aliviarei é mais ou menos este, ou é o mesmo, na verdade, é o mesmo termo. Estão cansados, né? Estão cansados. O tempo foi difícil, né? Vamos descansar um pouco. Irmãos, o tempo na Palestina, a vida na Palestina não era muito fácil, vocês sabem. A nossa vida também não é fácil. Eu falei de 2 ou 3 coisas, evitei citar nomes dos fatos, mas esses fatos que eu falei de 2021 são fatos nossos, que o pastor conhece o que está acontecendo na vida das ovelhas da sua igreja.
Muitos outros fatos nós não conhecemos em profundidade, situações que escapam ao nosso olhar, mas na maioria dos casos, nós que somos uma igreja de tamanho pequeno, de porte médio, nós sabemos da vida uns dos outros, sabemos quando uma pessoa é internada, sabemos quando uma pessoa passa por uma crise, nos atendemos em oração, temos nossos grupos de WhatsApp e acompanhamos a nossa vida, todos nos acompanhamos, graças a Deus, isso é muito bom. E lá na Palestina, eles também tinham momentos muito difíceis, provavelmente momentos mais difíceis do que os nossos, provavelmente, irmãos. O que tinha de novo na Palestina nessa época? Quase nada, era tudo pior, ano após ano. O Império Romano, que já havia conquistado toda aquela região há muitos anos, mais de 40 anos governando. O que tinha de novo? Mais impostos. O que tinha de novo? Mais perseguição. O que havia de novo neste lugar? Mais dificuldades, mais sofrimento, mais sequidão, deserto aumentando, colheitas menores. O que havia de novo? De vez em quando uma ou outra insurgência, um ou outro grupo, um grupo militar como os zelotes, sempre tentava algum movimento para combater o Império Romano. O que tinha de novo? Esses grupos eram sempre derrotados, de vez em quando se sabia de alguém que foi crucificado, bandidos. Era isso, essa era a vida na Palestina nessa época. O Império Romano cobrando tudo que se pode cobrar de um povo escravizado, uma religião judaica subalterna ao Império Romano, imperadores e sumos sacerdotes todos em conluio o tempo inteiro. O que havia de novo? Havia de novo que um nazareno, um galileu, começou a pregar naquela região e vendo aquele estado de aridez, de perdas constantes, de perda da identidade do ser humano, muitas vezes perda do próprio nome. Um galileu começou a dizer: há esperança, existe esperança. Mas muitos não creram nessa esperança, muitos olhavam e diziam: só mais alguém tentando se vangloriar de fatos, de feitos, mas as suas palavras, o jeito de falar, fazia com que as pessoas fossem convencidas. Elas eram convencidas. As multidões começaram a perceber, numa parábola, ali estava alguém de sabedoria. Numa mensagem, num combate ao status quo, aqui está alguém que verdadeiramente ama de um jeito que ninguém ama, fala de um jeito que ninguém fala, se importa de um jeito que ninguém se importa. E então a cada chamado, segue-me, levantava-se e seguia. Ora um pescador, ora um coletor de impostos, ora um guerrilheiro. Seguiam-no, mais e mais, muito mais. E então as multidões começaram a ver, e ele precisou organizar aquele grande grupo já a essa altura, porque agora tinha sim alguma coisa nova na Palestina. Esse é Jesus, o novo pastor da Palestina. Usa linguagens de campo, fala de alimento, fala de cansaço, fala de necessidades, fala da doença, mostra ao perdido que há esperança, mostra ao que está com fome que há alimento, mostra ao que está perdido na sua mente que ele pode se concentrar num caminho. Este é Jesus, o novo pastor de Israel. Ele aqui, nessa passagem, dizendo a um grupo que está trabalhando com ele: vocês precisam descansar. A provisão pastoral de Jesus, num primeiro momento, é pedindo que aqueles que trabalham muito reservem um tempo para descansar. Nós vemos isso aqui, nós vemos isso em Mateus 11, 28, como eu já falei, mas nós vemos isso nas Escrituras, o fortalecimento do cansado. Josué estava cansado, Josué acompanhava Moisés, lá no Antigo Testamento. Moisés era um grande homem, um grande líder. Josué seguia como que puxado por Moisés. E agora Moisés morre. Como será? Quem guiará o povo? Com que força? Deus fala com Josué: filho, você vai guiar o povo. Mas eu, Senhor,
Senhor, não sou como Moisés. E os poderes, Senhor? Josué não foi dotado dos grandes poderes que Deus havia dado a Moisés, mas Josué foi tão poderoso quanto Moisés. Assim como um dia o povo atravessou um mar, depois com Josué o povo atravessa o Jordão. Assim como quando foi com Moisés, o povo foi vitorioso no deserto, assim o povo é vitorioso ao entrar em Canaã, ao sul de Canaã. Jericó era uma fortaleza. Assim como foi com Moisés, Deus foi com Josué. Assim é o Deus que fortalece aqueles que o procuram, meus irmãos. Assim o profeta Isaías fala que ele dá força aos cansados. No capítulo 40, nos versículos 29 a 31, é o mesmo Isaías que logo depois, no capítulo 41, versículo 10 diz: vocês temem coisas, não temam a Deus, nesse sentido, não tenham medo do descuido de Deus, Deus nunca descuidará do seu povo, por isso, não tenham medo, não temais, tenham a certeza do bom pastor que anda no meio de vocês. Assim é o Senhor. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses é um povo, uma igreja ali da região da Tessalônica, como o nome diz, muito pequeno. Uma igreja que nasce muito pequena, uma igreja completamente oprimida, o tempo inteiro perseguida. E então, muitas vezes, certamente eles pensaram: como vamos sobreviver diante dos ataques constantes dos idólatras? A região de Tessalônica é uma região dominada pela idolatria grega. Mas Paulo diz: o Senhor Deus vai fortalecer vocês. O Senhor Deus vai fortalecer a igreja. Quando ficamos sem forças é que somos fortes. Eu sei que é um paradoxo, meio difícil até, mas foi assim que Paulo entendeu a sua caminhada cristã. Essa era a visão pessoal que Paulo tinha dele: quando sou fraco é que sou forte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tenho uma certeza, queridos e queridas irmãs, o ano pode ter sido difícil, como foi, as lutas podem ter sido grandes, como foram, os momentos podem ter sido de angústias, como foram, choros, talvez alguns atravessaram o ano muito tristes, muito abatidos, perdas de pessoas na família, perdas de outras expectativas de vida, trabalhos, relacionamentos, muitas vezes tristes conosco mesmo. Quantas coisas nós pensamos em fazer em 2021, não é? E não conseguimos. Talvez tenhamos começado 2021 com votos de devocionais contínuas, de mais paciência, de mais esperança. Talvez tenhamos começado 2021 desejando feliz 2021 e ao chegar ao final de 2021 olhamos para trás e falamos: eu não fui tão feliz, eu não consegui ser o que eu gostaria de ser, eu errei nos cálculos que fiz sobre como as coisas poderiam andar, eu me decepcionei comigo mesmo. Talvez muitos tenham atravessado o 2021 para 2022 pensando: o que aconteceu em 2021 que eu não gostaria que acontecesse em 2022, não é? É isso, momentos assim nos fazem pensar em tudo, em todos os momentos que nós vivemos, bons ou ruins. Lá estava o Salvador conosco. Cantamos aqui: tenho o Salvador comigo. Lemos aqui em João 10, eu sou o bom pastor. Todo o capítulo do Evangelho de João, que o reverendo Alberto leu, nós lemos só do versículo 14 até o 18. Todo o capítulo 10 fala da provisão de Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é o pão do céu. Aliás, a continuidade do texto vai falar sobre isso, sobre o pão do céu. Como é a provisão pastoral do Senhor Jesus? Inicialmente, acreditem, creiam, Ele restaura os cansados. Talvez você tenha entrado em 2022 cansado. Ele restaura os cansados. Os cansados precisam de descanso. O próprio Senhor Jesus é o descanso. Ele é o Shabat.
Ele é aquele que dá o descanso necessário de recomposição. A palavra repouso aqui tem a ver com isso. Não é para entrar ainda no descanso eterno, é para recobrar energias. A virada de um ano para o outro é um bom momento para recuperar forças. Por isso, se você não descansou ainda, entre 2021 e 2022, ache um tempo para descansar. Crie uma forma. Pense em você mesmo nesse sentido. Cuide da sua saúde. Cuide do seu tempo. No seu cuidado de descanso, lembre-se de Deus. Aumente o seu tempo de oração, de leitura da palavra. Encontre aquele lugar só teu. De repente dentro da sua casa. De repente no seu carro, enquanto faz o seu trabalho. Trabalho e descanso não são coisas antagônicas necessariamente. Muitas vezes, dentro do período de trabalho, é possível descansar. Prime por isso. Tempos como este podem realmente lhe ajudar a recuperar energias, porque você vai precisar. Vai precisar. A segunda passagem vai falar de compaixão. De novo, é uma passagem maravilhosa. É uma palavra que vai falar de um dos sentimentos, de uma das ações de Jesus mais magníficas. Não tem quem tenha compaixão como Jesus. A palavra compaixão que está aqui no texto, dos versículos 34 para frente, depois que ele viu a grande multidão, a palavra compadeceu-se deles. Nós já falamos isso muitas vezes, certamente você já ouviu. O termo compadecer aqui é uma dor de alma, é uma dor das entranhas, é uma dor grande de dentro para fora. O Senhor Jesus olhou e doeu nele. Compaixão é diferente de dó. Dó é aquele sentimento que a gente tem e diz, puxa, ele está nessa situação, que pena, né? Podia ser diferente. Por que não toma atitudes melhores? Por que não escolhe um caminho melhor? Ah, que pena, essa pessoa aí. Isso é dó. É aquela coisa que você passa pelo fato, mas não faz nada. Nem consegue, muitas vezes, fazer nada. Você sente dó. É um sentimento bonito, mas ele não é um sentimento completo. Compaixão é mais. O Senhor Jesus olhou para aquela multidão e lhe doeu dentro. A dor foi grande. A entranha era considerada nesse momento, nesse tempo, o centro do ser humano da piedade, o centro da piedade do ser humano. Piedade também não é só um sentimento que se tem para com alguém. Piedade, a verdadeira piedade é aquele impacto que o fato causa, que leva a uma ação. Quem são os piedosos? Os que agem, não os que sentem. O sentimento pode ser o começo da piedade, mas ainda não é toda a piedade. Assim como a compaixão. Jesus olhou para aquela multidão, eu vou traduzir de um jeito mais do nosso tempo aqui, é como se ele dissesse, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Ele os viu, aquele grande número, como ovelhas que não têm pastor. Eu falei com as crianças agora há pouco, imagine o que é um grande grupo de ovelhas que não tem um pastor. O risco para elas, o temor que esse pastor olha do alto e vê aquele grande grupo sem direção e o pior, sem comida. Então o Senhor Jesus olha para estas ovelhas e o texto diz que ele continua a ensinar como os discípulos já haviam ensinado antes, mas o texto avança para uma ideia muito prática. O versículo 34 diz que ele se compadeceu deles, ele passou a ensinar muitas coisas, mas aí veio a noite. Quando vem a noite, os discípulos trazem um problema. O problema era que como eles passariam aquele tempo, o dia inteiro ali, eles já haviam aprendido, eles já haviam dedicado aquele tempo a ouvir as palavras, mas agora tinha um problema mais urgente, a fome. E é quando nós temos então a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu de novo digo, eu sei que a passagem tem a ver com o milagre,
Mas sobre o milagre, nós já falamos tanto. Você sabe que esse milagre é assim mesmo. Ele aconteceu dessa maneira. Só havia esses poucos pães e esses poucos peixes. O milagre é a provisão total do Senhor Jesus Cristo. O milagre alimentou 5.000 pessoas. Sobraram 12 cestos cheios. Não tem jeitinho. Não tem um pedacinho de pão de peixe que os discípulos não viram, não tem aparecimento de novos alimentos, não é nada disso. O que é verdadeiramente é que o Senhor multiplicou tudo isso, todos se alimentaram, encheram-se os cestos para que eles soubessem quem era o pão do céu. Para que eles soubessem que lá atrás, quando Moisés deu o maná, não foi um poder específico de Moisés, tinha sido de Deus. A multiplicação dos pães e dos peixes tem um sentido, não que o milagre seja uma coisa assustadora, mas que o que produz o milagre seja quem se possa confiar. Será que o povo entendeu isso? Talvez sim, talvez não. Uns sim, outros não. O fato é que esse momento nos mostra ao final que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Que o que aparentemente os discípulos disseram e até questionaram a Jesus, quando Jesus diz, deem de comer, e eles dizem, mas não temos como dar de comer. Como vamos dar de comer? As nossas soluções são comprar e trazer, ou dispersar, para que eles cheguem às vilas e comprem. É como se quando Jesus dissesse, temos de alimentar o povo, eles dissessem, sim, temos 2 formas, mandá-los embora, ou trazer comida. Não tem 3, não tem uma terceira forma. É quando Jesus mostra, é impossível para vocês o caminho que eu vou apontar, mas este é o caminho da provisão. Peguem os pães que tem e distribuam. É pouco, né? É muito pouco, é assustadoramente pouco, né? Distribuam. Sabe, meus irmãos, a provisão de Jesus, a provisão pastoral de Jesus, muitas vezes se dá em ambientes de impossibilidade nossa. É como eu falei no começo, quem de nós pode converter uma alma? Quem de nós pode socorrer um aflito? Quem de nós pode acalmar um coração em turbilhão? Quem de nós pode ajustar um pensamento para um caminho específico se a mente está em círculo? Quem de nós pode acalmar um coração do ponto de vista da paz de espírito? Quem de nós? Palavras muitas vezes não fazem isso. Acalmam momentaneamente, mas logo depois a pessoa está de volta com todo o seu ardor, com todas as suas dúvidas, com toda a sua guerra, com toda a sua raiva, com toda a sua ira, com toda a sua explosão, com toda a sua vingança, com todo o seu ódio. Um dia desses, o reverendo Robert e eu estávamos andando na rua, indo para uma padaria, tomaríamos um café, e vimos 2 pessoas brigando, 2 motoristas, por nada, meus irmãos, por nada, nada. Apenas um coloca o carro um pouquinho na frente do outro, é o suficiente. Quantas famílias se prepararam para ter uma passagem de ano e terminaram com confusão dentro de casa? O que o ser humano tem, meus irmãos? O ser humano é um risco para si mesmo, para o outro. O ser humano é uma arma apontada um para o outro. O ser humano é uma constante exigência. E o ser humano, os piores, eles guardam as exigências para as horas certas. Há pessoas que não se pode errar com elas. Porque ao mínimo erro, você é metralhado, você é derrubado. Esse é o ser humano. Quantos de nós vivem junto de pessoas que eles nunca podem errar? Porque no dia em que eles errarem, eles não terão uma mão estendida. Aqui todos erram, todos nós somos pecadores, vamos lá, eu te ajudo. Antes da mão estendida vem o dedo. Assim é o mundo. Você sabe que é assim. O que eu e você não poderíamos ser, seria essa pessoa que faz isso. Essa pessoa que não tem compaixão para com o próximo, essa pessoa que é um fariseu, um juiz, o tempo inteiro com uma toga, o tempo inteiro com um martelo na mão, não presta, esse não pode, aquele não serve, aquele não é assim que eu gosto. Eis a humanidade, e eis nós na humanidade, porque não somos melhores do que ninguém. É nesse ambiente de devastação
que a compaixão de Jesus aparece. A compaixão porque viu ovelhas perdidas. Normalmente a compaixão de Jesus se dá porque ele vê que estas ovelhas perdidas vão para um caminho terrível. É assim que o Senhor Jesus age. Assim como um dia foi o pão no deserto, o maná, agora é o pão que Jesus entrega a eles. Aliás, o Senhor Jesus tem uma linha muito interessante com duas coisas: com deserto e com alimento. Tanto é que muitas vezes os fariseus questionam o Senhor Jesus porque ele está na mesa com os publicanos. Tanto é que o cristianismo foi duramente atacado porque quando ele disse: este é o meu corpo, a ceia, este é o meu sangue, e isso ficou célebre na cultura naquele tempo, e as igrejas passaram a ministrar a ceia do Senhor, como hoje teremos. As pessoas diziam que havia canibalismo, porque falavam que comiam a carne e o sangue de alguém, mas o Senhor Jesus considerou a mesa um lugar de comunhão. Isso é um alimento, essa é a compaixão de Jesus. E esta compaixão de Jesus, que lá no Antigo Testamento foi em forma de maná, no Novo Testamento foi em forma de multiplicação de pães e de peixes, continua a se multiplicar, porque o Senhor Jesus é o pão da vida. E ele pediu que fosse feito isso, e há 2000 anos a igreja faz isso, ministra a ceia, para que, ao tomarmos da ceia e comermos da ceia, isso se tornasse um meio de graça a nós. Eis o pão, eis o cálice, eis o alimento que sacia a nossa fome, que mata a nossa sede. Essa é a compaixão de Jesus. Todas as vezes que você ver a ceia do Senhor, saiba que aqui está a compaixão de Jesus por você. Porque você precisa disso, porque sem isso é como se ele olhasse dos céus e te visse, me visse como uma ovelha perdida que não tem pastor. As ovelhas achadas que têm pastor, comem, se alimentam e sobrevivem, apesar dos anos difíceis, apesar das lutas, apesar das grandes dificuldades. Eu gostaria de concluir essa meditação dizendo: a ceia é o alimento. Todas as vezes que os tempos estão difíceis, é para Deus uma oportunidade de poder. Veja 2 ou 3 coisas, conclusão rápida. Quando o povo estava diante do mar, perguntou a Moisés: é isso que o Senhor vai fazer conosco? Nos fazer morrer no mar? Moisés se voltou para Deus e disse: explica isso melhor. É no mar? O povo vai entrar no mar? Deus disse: marchem, somente marchem. Ali estava a oportunidade do poder de Deus. Impossível ao povo marchar no mar se o poder de Deus não intervir. Meus irmãos, quando Neemias voltou para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, parecia impossível. Era impossível aos olhos. Sanbalate, Tobias, Gesem e uma infinidade de povos estavam lá para impedir aquele progresso. No entanto, em alguns meses, o muro foi reerguido. O que parece mesmo impossível aos homens, é oportunidade de poder para Deus. Meus irmãos, quando aquele homem saiu daquele barco para caminhar até onde Jesus estava, ele não poderia chegar até Jesus. Você sabe que ele caminhou sobre o mar, é Pedro. Você também sabe que ele afundou, mas você também sabe da mão estendida de Jesus, que não o deixou afogar-se. Levantou e caminhou com Jesus, depois da mão erguida, caminharam sobre o mar até o barco. O que é impossível aos nossos olhos, não é impossível ao poder de Deus. Eu gostaria que você cresce nisso. O ano está começando. Eu e você temos sonhos, eu e você temos ideais, eu e você temos esperanças. Algumas vão se concretizar, outras não vão se concretizar. Creia numa coisa, creiamos juntos numa coisa: o nosso bom pastor está conosco. Creia. Talvez você viva dentro de um campo de enfermidade, em que médico diz que não tem jeito, e ele está certo em dizer, ele está dentro do diagnóstico.
Nós temos um médico aqui, que lida com isso, que lida com casos simples, com casos gravíssimos, e vai fazer de tudo para tratar. Mas eu e você temos que saber que ao final existe um médico de médicos. Talvez muitos de nós estejam em demandas judiciais, em situações, em ações, talvez estejam esperando por resultados que não vieram ainda. Saiba quem é o justo juiz. Talvez eu e você estejamos dentro de nossas casas com filhos perdidos, meus irmãos. Uma das coisas mais difíceis para um pai é saber que o seu filho ou que a sua filha não é firme na fé. Ele muitas vezes pode não falar para o filho ou para a filha, mas aquilo dói no seu coração. Ele guarda aquilo no seu coração. Você precisa saber quem é o que vem para os perdidos da casa de Israel. Quem é o bom pastor? Quem é o alimento? Talvez eu e você, tenhamos dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas, muito ainda a aprender sobre como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom filho. Saiba quem é aquele que ensina, saiba onde está o ensino, está na palavra. Que o Senhor Deus nos dê um ano assim. O pastor continuará lá, a provisão é dele, ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele certamente vai restaurar o cansado. Se você cansar, ele é a restauração. Se você estiver necessitado, a compaixão dele o alcançará. Comece 2022 com essa segurança. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, de graça, Deus de graça, nossa oração é que o Senhor se lembre de nós. Senhor, certamente muitos de nós estão sim começando 2022 em meio a lutas, muitas, algumas situações de perdas bem grandes, mas nós sabemos que a Tua palavra é o que nos restaura. Restaura-nos por Tua palavra, Senhor. Senhor, talvez muitos de nós estejam áridos, precisando daquela água viva, aquela água que rejuvenesce, que faz brotar novamente, Senhor, a semente para frutificar. Talvez muitos de nós tenham terminado o ano de 2021 sem fazer um discípulo sequer. Talvez muitos tenham enfrentado grandes dificuldades na fidelidade. Talvez muitos tenham até desesperado. Senhor, restaura aquilo que nós sabemos que só o Senhor pode restaurar. Senhor, talvez muitos de nós tenham passado o ano sem ler a Tua palavra, estão secos, morrendo de fome, precisando necessariamente do alimento. Permita pelo Teu Santo Espírito essa condição. Permita que 2022 possa ser melhor que 2021. Senhor, aqueles dentro das nossas casas que ainda não conheceram o Senhor como Senhor, permita que esse seja um ano, o ano verdadeiramente da vida, e que muitos possam sair do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, pelo seu poder. É a nossa oração, é a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!